vamos conversar sobre análise do comportamento e sobre a sua relação com o ensino de cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista. Quando a gente fala da análise do comportamento aplicada ao TEA, normalmente a gente escuta duas coisas principais. A primeira é a forma mais eficaz, é a intervenção que funciona e dá os melhores resultados e que causa realmente impactos significativos de qualidade de vida para a família. Isso é um fato, já é uma questão com muitos anos de pesquisas que comprovam isso. Uma outra questão que a gente coloca muito é a questão de como essa intervenção precisa ocorrer para que ela tenha esse sucesso. E um dos componentes é que essa intervenção seja intensiva. A gente fala de intensidade de 30, 40 horas de intervenção ABA. E é impossível que isso não dê um pouco de susto no início. Como? Como conseguir tanto? E um dos elos para que a gente consiga uma intervenção que seja de fato intensiva é o cuidador. É o pai, é a mãe, são as pessoas que fazem parte da rotina da criança, que ajudam no processo de cuidado, de criação da criança. Quando a gente tem esse elemento, quando os cuidadores fazem parte da intervenção, quando eles entendem quais são os princípios da análise do comportamento, qual é a lógica por trás do ensino, quando eles sabem o que a criança está aprendendo dentro da intervenção, eles se tornam parte e eles podem, a partir disso, tá fazendo o ensino, manutenção, generalização do que a criança está aprendendo na vida real. Então o cuidador, ele acaba tendo esse elo, ele está ali o tempo todo com a criança, então ele consegue identificar várias oportunidades de ensino a vários momentos. Então esse cuidador, ele vai ser o elo com o mundo real, ele vai poder fazer esse ensino em vários contextos, com várias pessoas, de forma diferente, com objetos e coisas do nosso ambiente que são diferenciados. Então o cuidador acaba fazendo com que a criança leve esse ensino para a vida. E mais do que isso, muitos cuidadores, como essa intervenção acaba contando com a necessidade de um aplicador que vá em casa, que vá na escola, ela se torna extremamente onerosa. Então muitos cuidadores, eles acabam sendo os agentes primários da intervenção, ou seja, eles são os aplicadores, são eles que realizam a intervenção ABA em caso com a criança. E a gente tem muitas pesquisas científicas que mostram que eles podem sim fazer isso, que os resultados são tão eficazes quanto são com aplicadores. Então a gente já tem muitos anos de pesquisas que mostram que, mesmo que você tenha um aplicador, a participação do cuidador faz diferença para o sucesso da intervenção. E intervenções que contam com os pais, com os cuidadores participando, vão ter melhores resultados. E intervenções que são feitas prioritariamente pelos pais, que eles são os agentes primários, também funcionam e também têm resultados. Então esse é o elo forte para a gente estar trabalhando, esse é um elo que é para a vida. Às vezes eu falo, por exemplo, uma família que tem um aplicador, e aí de repente esse aplicador se forma, começa a trabalhar e ele sai. Quando a gente tem uma família que sabe o que fazer, como fazer, mesmo que entre outra pessoa, a gente não tem problemas no processo de transição, porque eles sabem como manter o ensino. E o que eles aprendem, mesmo que essa pessoa vá embora, para eles vai ficar para sempre. A aprendizagem que os pais têm da análise do comportamento, de como fazer a intervenção, é uma aprendizagem para o resto da vida. Então é muito importante que isso ocorra, é muito importante que a gente tenha olhar, tenha preocupação em estar ensinando de modo prático, de modo acessível, de modo leve, de modo divertido, para a vida de vocês, esses conceitos e esses procedimentos. Mas aí a gente entra. E o que é essa análise do comportamento? Como é que ela ocorre? Muitas vezes a gente escuta falar em método ABA, só que a análise do comportamento, ela não é um método, nem é um corpo de técnicas e procedimentos que a gente aplica. Trata-se de uma ciência com origem na psicologia e que envolve uma forma de compreender o mundo e de compreender o comportamento humano. A análise do comportamento, ela parte do princípio que o que a gente faz, nossas ações, elas estão em conexão, em relação com o nosso ambiente. Nós transformamos o mundo em que vivemos e nós somos transformados por esse mundo. O tempo
tempo todo existe um elo, existe uma relação. Nós, por exemplo, enquanto família, nós somos parte do ambiente da criança. Então, com isso, as nossas ações também são capazes de impactar e de mudar a vida das crianças e de mudar o comportamento delas. Existe, quando a gente aprende essa relação, abre muitas possibilidades de como a gente pode ensinar e o que a gente pode fazer para ajudar e trazer mais qualidade de vida. Então, quando a gente fala desse mundo, desse ambiente, a gente está falando do que nos cerca. A gente está falando tanto do nosso ambiente físico e das coisas que estão presentes nele, mas a gente está falando também das pessoas e dos contextos que estão acontecendo. Então, quando a gente pensa nesse ambiente, talvez vocês já tenham várias ideias sobre ele. Sabe aquela questão de que a criança apresenta um comportamento na escola, mas não apresenta em casa? Ou apresenta um comportamento só quando está uma pessoa e não está outra? Todas essas questões estão relacionadas com o ambiente e a gente vai tratar e especificar disso nas próximas aulas. Agora, outra coisa que é importante para a gente estar analisando é o que é esse comportamento. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de ações. A gente está falando do que a criança faz. Então, seja ela falar, ela andar, brincar, ela se relacionar socialmente com outras crianças, ela realizar atividades de casa, atividades do cotidiano, ela pensar, ela sentir, ela amar. Tudo isso são comportamentos. E a gente precisa compreendê-los e entendê-los detalhadamente para que a gente vá no foco certo do que a gente quer. Quais são as ações que a gente quer que a criança faça com mais frequência e quais são aquelas ações que a gente gostaria de diminuir de frequência. Ao falar do que é comportamento, a gente também precisa entender o que não é comportamento. Como assim? Existe uma brincadeira que a gente faz na análise do comportamento, que é o teste do homem morto. O que é isso? A gente deve se fazer a seguinte pergunta: um homem morto seria capaz de fazer isso? Se a resposta for sim, não é comportamento. Se a resposta for não, é um comportamento. Vamos pensar num exemplo juntos. Por exemplo, ficar quieto. É um comportamento? Um homem morto pode ficar quieto? Pode. Então, ficar quieto não é um comportamento. A gente, quando faz essa análise, ela é importante porque muitas vezes o nosso direcionamento é em não comportamentos. Por exemplo, eu queria que ele ficasse mais quieto. Mas quando a gente faz esse foco, a gente se perde do que a gente deveria ensinar. Por exemplo, eu gostaria que ele brincasse sozinho enquanto eu estou trabalhando. Eu gostaria que ele lesse um livro. Eu gostaria que ele assistisse um filme do começo ao fim. Eu gostaria que ele ficasse na sala e jogasse enquanto eu estou fazendo alguma outra atividade. Quando a gente vê, são as mesmas situações, provavelmente, que os pais estão se referindo como eu gostaria que ele ficasse quieto. São nessas situações. Só que focar no ficar quieto não nos diz o que a gente precisa ensinar para a criança. É muito importante que a gente pense numa análise do comportamento como uma construção de comportamentos, de ações que a criança possa fazer. E aí a gente vai trabalhar e ensiná-la a fazer isso. Então, nosso foco vai ser muito nesse sentido de construção. Ainda sobre o comportamento, a gente deve atentar bastante para qual é a frequência com que ele acontece, qual a intensidade com que aquele comportamento ocorre. Muitas vezes, um comportamento, ele pode ocorrer poucas vezes, mas o nível de gravidade dele, de intensidade, pode ser tão grande que a gente precisa fazer uma intervenção de imediato para que ele diminua. Outras vezes, ele pode até não ser um comportamento perigoso ou intenso, mas ele acontece com tanta frequência que isso causa prejuízos para a criança e para as suas relações. Então, ao olhar para o comportamento, é importante que vocês se perguntem qual é a frequência com que ele está acontecendo, qual é a duração desse comportamento, qual é a intensidade dele, porque isso vai dar elementos sobre prioridades para a gente. Um outro elo importante quando a gente está falando de comportamento é a gente atentar
para o que acontece depois da criança fazer alguma determinada ação. Essas consequências, o que acontece depois, irá determinar se aquela ação da criança vai aumentar e acontecer novamente no futuro ou vai diminuir e acontecer cada vez menos. O nosso trabalho é muito de identificar essas consequências e entender a partir delas qual a razão da criança estar fazendo determinada ação. Sabe aquele comportamento que a gente fica se perguntando, poxa, eu gostaria de entender por que ele faz isso. Aqui você vai aprender esse motivo e vai aprender também como é que você pode estar fazendo para modificar, seja para aumentar ou seja para diminuir esse comportamento. A gente vê assim que a gente tem 3 elos importantes na análise do comportamento. O que a criança faz, qual a frequência, qual a intensidade e quais são os comportamentos dela e não os não comportamentos. O que acontece antes dela se comportar, qual o seu ambiente, as pessoas, contextos e situações e como eles influenciam que ela faça uma determinada ação e as consequências desse comportamento, dessa ação e como essas consequências vão aumentar ou vão diminuir a probabilidade de que aconteça novamente no futuro. Então, a análise do comportamento, ela parte do princípio que a gente aprende nas nossas relações com o mundo, a gente se modifica na forma como a gente interage com o mundo. Então, toda criança é capaz de aprender. A gente precisa analisar quais são as modificações que a gente precisa fazer no seu ambiente, no seu dia a dia, no seu contexto, para que isso ocorra. O nosso papel aqui é um papel de transformação, de encontrar formas para que a gente cause um impacto na vida de vocês significativo, que aumente qualidade de vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido importante para vocês. Já comecem pensando em casa, quais são os comportamentos do meu filho, da minha filha. Será que ele é um comportamento mesmo ou será que eu estava olhando para um não comportamento? Como é que eu posso transformar um não comportamento em um comportamento? Vamos fazer essa atividade? Aqui embaixo vocês vão encontrar uma folhinha onde vocês vão poder praticar. Um beijo!